Então, vamos lá. Então, uma boa tarde a todos. Hoje é o dia 15 de abril deste ano, segundo ano da pandemia, e nós estamos iniciando a primeira aula da disciplina Relato Integrado e Sustentabilidade deste primeiro semestre de 2021. Tá? Então, no semestre passado, aliás, no ano passado, nós fomos pegos de surpresa, acho que vocês já se tornaram especialistas em aulas virtuais, então a gente fez algumas adaptações. E nesse ano, eu já estou trabalhando em cima dessas adaptações. Então, a nossa disciplina, eu vou colocar aqui o cronograma. Acho que eu preparei um material para vocês, né? Uma apostilinha. Deixa eu ver aqui. Preparou sim, professor. Então, acho que é melhor seguir por ela, né? Aí eu não minto. Tá? Então, eu vou compartilhar. Então, todos estão enxergando esse material? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Essa disciplina chama-se Relato Integrado e Sustentabilidade. Ela é oferecida na FEA desde 2011. A norma oficial que lançou o relato integrado para o mundo todo, né, saiu no dia 9 de dezembro de 2013. Mas como nós já participávamos das reuniões com o Príncipe de Gales lá na Inglaterra, o professor Nelson era nosso embaixador, né, ele participa desde 2010. Tá? Então, a partir de 2011, nós começamos a oferecer a disciplina na FEA, e a partir de 2013, já é uma disciplina oficial, antigamente eram métodos complementares. Então, tem um livro que foi lançado em 2019, se vocês quiserem adquirir, ajuda a família, né? Mas, assim, a vantagem seria que tem todas as experiências, todos os materiais que nós utilizamos ao longo desses mais de 10 anos, 10 anos, né? Já estão contido nesse livro, né? Esse segundo semestre vai ser virtual, né? Eu espero que vocês gostem. Eu e o Nelson somos titulares dessa disciplina e nós somos coordenadores do NECMA USP, né? É o Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente. Então, nós temos algumas disciplinas desse laboratório de pesquisa, né? Tem tópicos especiais de contabilidade e meio ambiente, tem relato integrado de sustentabilidade, que é essa que vocês estão fazendo, tem os 17 ODS e as escolas de negócio, que foi oferecida no semestre passado, tem a Jornada Amazônica, é um curso de 10 dias integrais, né? Lá no meio da floresta, né? A gente pega um barco e chega à noite, vocês ficam num hotel, depois pegamos um barco, viajamos horas e chegamos numa das comunidades lá, numa área de proteção ambiental. E nesses 10 dias, os alunos têm aula sobre desenvolvimento sustentável, com palestra de especialista, né, in loco. Tem contabilidade e finanças para ecologistas, eu uso esse livro também, aí da nossa bibliografia básica. Tem outro que é indicadores e diretrizes do GRI, que eu faço parte do Conselho Consultivo, e tem um outro também que é monitoramento e gerenciamento geodigital de propriedades agrícolas na Amazônia, em parceria com a Embrapa Satélite. Então, esse é o nosso calendário. Então, você vê que dia 15 é o primeiro dia de aula, né? Nós teremos aqui, então, hoje nós vamos falar basicamente do programa e um teste inicial. Na próxima aula, tem uma palestra, Balanço Contábil das Nações, que foi o primeiro artigo que foi escrito pelo NECMA e que deu origem ao laboratório, né? E aí vocês têm um prazo de 2 semanas, não tem aula presencial, isso está em vermelho aqui, né? Vocês têm uma atividade pelo Moodle. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um teste chamado
teste inicial, aqui, esse daqui. Tá? E o que normalmente ocorria quando as aulas eram presenciais? São 100 conceitos de sustentabilidade, contabilidade ambiental. Né? A gente fazia algumas atividades na primeira aula, e eu dava aí uns 10, 15 dias para que vocês entregassem por escrito 100 conceitos. Então, conceito número 1, vocês tinham que escrever à mão, né? Nas primeiras aulas, a gente nem aceitava por computador, né? Vocês tinham que escrever o que era, não precisava encher linguiça. 1, 2, 3 linhas no máximo, né? Então, agora, no modo virtual, eu fiz diferente. Eu fiz um quiz com esses 100 conceitos, então são 100 questões de múltiplas escolhas, e vocês vão fazer esse quiz até o dia 6 de maio. Pode começar hoje, se vocês quiserem. Eu liberei no Moodle, assim, tentativas ilimitadas. Então, eu aconselho que vocês façam o seguinte, vocês peguem os 100 conceitos, que vocês já têm acesso, né? Deem uma olhada quais os que vocês conhecem, e dá uma lida, dá uma pesquisada antes. No próprio livro também tem um glossário, tem bastante coisas lá, né? E aí vocês entram no Moodle. Eu levei umas 40 horas para fazer esse quiz, pessoal. Vocês vão demorar, acho que de 2 a 4 horas. Tá bom? Quem tem bastante conceito já de sustentabilidade, acho que em 2 horas, no máximo 2 horas termina. A média aí, quem não tem, e eu preparei de uma maneira, é uma técnica que a gente aprendeu aí na USP, faz a pergunta, mesmo que o aluno não tenha conhecimento, mas se ele olhar as alternativas, só pela lógica dá para descobrir qual é a alternativa correta. Então, segundo os especialistas aí de educação e virtual, né? Isso aí força um lado da mente, não sei o quê, e vocês acabam aprendendo com a simples resolução do quiz. Aí nós temos a palestra aqui no dia 13, com a Vânia Borghetti. Então, eu acho que depois do professor Nelson Carvalho, ele está, assim, diminuindo as atividades, né? A pessoa que mais conhece no Brasil o tema sobre relato integrado é a Vânia. Então, ela vai dar uma palestra para vocês síncrona, ao vivo. Ela fez questão, né? E o que eu fiz nas disciplinas anteriores? Eu gravei todas as palestras nesses 10 anos. E eu separei as principais, então vocês vão ter atividades assíncronas. Vocês vão poder fazer isso livre, né? Tem que esgotar todas aquelas atividades. Aí nós marcamos 2 provas. A primeira prova é no dia 10 de junho, que é sobre o framework. E a outra, aliás, a prova, né? E a outra avaliação é a postagem dos trabalhos. Esse quiz que vocês irão fazer, ele também vale nota. Só que pode consultar, pode tentar, se errou, faz de novo, né? Então, o objetivo não é que vocês, vão imaginar que eu conheça lá metade, né? Que vocês se tornem especialista em 100%. Não é assim em profundidade agora. Mas que vocês, pelo menos, tenham uma noção geral, no mínimo, sobre esses 6 conceitos que vão ser úteis aí na condução da disciplina e também na vida de vocês, aí na área de relatos corporativos e sustentabilidade. Então, assim, eu preparei a disciplina de forma que ela fosse bem leve. Geralmente, quem faz essa disciplina, né, ou está precisando de optativa, né? Ou gosta muito dessa área de sustentabilidade, de relatórios de sustentabilidade, né? Então, eu não vou ficar aqui, ser rigoroso com frequência, né? Se alguém tiver algum problema, pode entrar em contato direto comigo, né? E ela foi preparada de maneira que não seja um peso. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai achar muito agradável, né? Então, a avaliação consiste desse quiz, que vocês vão já começar a fazer, entregar, concluir até o dia 6 de maio. Vocês vão ter a prova 2, então a prova 1 seria o quiz. A prova 2 é uma prova específica sobre o framework. Então, desde já, vocês já começam a ler o framework do relato integrado e decora aquilo lá, tá?
E tem um trabalho em grupo que vocês vão postar, vocês vão gravar no YouTube, é uma duração aí em torno de 3 minutos. Se alguém quiser fazer mais ou menos, não tem problema. Mas, assim, muito mais do que 3 minutos, fica cansativo e ninguém vê. Tá? Vocês podem consultar os trabalhos anteriores também, né? Então, vocês vão estudar, preparar, gravar no YouTube, é livre, né? Posta, e daí vocês me mandam o link. Então, a avaliação, eu acho que está anotado mais para frente, né? Mas eu acho que 60% da nota é o trabalho e as avaliações, os outros 40%. Tá? Então, aqui eu coloquei a lista dos alunos, tinha 51, mas eu atualizei aí ontem, estava com 56. Tá? Esse risquinho aqui, ele continua? Destacar, borracha. Ele apaga, né? Tá, então... Professor, Oi? uma dúvida do cronograma, ele está diferente no Moodle. Coloque sempre o mudo. Ok. Tá? Foi bom você perguntar, porque às vezes eu vou atualizando, né? Eu vou atualizando e se vocês quiserem também, tiverem alguma ideia, alguma dificuldade, né? Eventualmente a gente pode alterar também. Então, pessoal, vamos voltar lá para o cronograma. Em princípio, nós temos aqui essas aulas, onde está em branco, ou eu alterei lá, ou vão ter atividades assíncronas, né? Se vocês já acharem necessidade, ou vamos supor que vem o representante do relato integrado lá da Inglaterra, aí eu encaixo aqui. Se for alguma coisa que não tenha gravado, eu posso mudar também. Então, essa disciplina tem por objetivo abordar conceitos de sustentabilidade e estudar a estrutura básica conceitual do relato integrado, emitido pelo IIRC. É uma norma internacional com uma proposta de contabilidade e comunicação corporativa, onde as empresas são convidadas a reportar de forma concisa sobre como sua estratégia, governança, desempenho, perspectivas futuras criam valor ao longo do tempo. Ou seja, pessoal, no primeiro contato que vocês têm com o relato integrado, às vezes dá a impressão que não tem nada a ver com sustentabilidade. E, na verdade, tem tudo a ver, porque sustentabilidade não é um assunto específico, ele tem que estar no meio de tudo, né? Então, no século XX, as empresas só pensavam no lucro, no retorno de investimento, no preço das ações, né? E no século XXI, valor é sinônimo de agregar valor. E como que você agrega valor? Não é só com capital financeiro, é principalmente com capitais não financeiros. Vocês vão ter um trabalho aí, vocês vão estudar, né? Mas vocês vão verificar que hoje o valuation de uma empresa, o preço ou o valor da empresa no mercado pelo preço das ações, 90% é inerente a capitais intangíveis ou capitais não financeiros. Então, é por isso que o relato integrado, às vezes, dá a impressão que não é sustentabilidade. Então, na verdade, você vai, o gestor, né, o investidor, o analista, você vai olhar a empresa como um todo, o seu ambiente interno e externo. Então, tudo aquilo que pode agregar ou destruir valores, riqueza, você vai acrescentar. Então, isso que eu acabei de ler aqui, né? De forma concisa, isso aqui é o suprassumo de qualquer relato corporativo. Vocês vão ver que vocês já aprenderam isso em contabilidade gerencial, em controladoria, planejamento estratégia, né? Então, quais são os objetivos da aprendizagem? Ao final da disciplina, esperamos que você, aluno, desenvolva as seguintes capacidades: entender, né, os princípios e elementos de conteúdo do relato integrado, seu novo modelo de negócio e o que é principalmente pensamento integrado. Vão pensando aí para descobrir o que é isso, né? Utilizar os conceitos de sustentabilidade na vida de vocês, né, nos relatórios, na gestão corporativa, e assumindo o desafio de promover mudanças mentais e culturais nas organizações. Então, aluno dessa disciplina geralmente já vem com esse conceito, né? Ele já é, digamos assim, convertido, né?
Mas vocês vão encontrar pessoas que nunca ouviu falar em sustentabilidade, que continua usando energia que polui, continua desperdiçando água, né, continua jogando fora o lixo, né, ou seja, causando um monte de externalidades. E pelo menos aí uns 10, 20 anos, isso não é mais realidade no mundo, né? Entre uma empresa boa economicamente e outra empresa boa economicamente, mas que tenha ações de sustentabilidade, não tem dúvida que hoje vocês jovens e os consumidores vão preferir a que é mais sustentável. Outro aspecto aqui, ó, implementar, né, vocês vão poder ajudar a implementar o relato integrado numa empresa ou fazer auditorias. Olha, o Tribunal de Contas da União, vocês vão ver aí também, né, já tornou obrigatório obrigatória a prestação de contas utilizando o relato integrado, tá? Então, você, e logo vai ser necessário auditorias. Então, como que se audita um relato integrado? Como que eu entendo o que é modelo de gestão, o que é pensamento integrado, o que cria valor? Financeiro, vocês até já aprenderam aí na FEA, mas como que eu crio valor com funcionários, como cria valor respeitando a sociedade, como cria valor usando energias, né? Como cria valor, como que mede o capital intelectual, o meio ambiente. Então, vocês são pioneiros, né, e poderão exercer profissões, ganhar o dinheiro de vocês, né, fazendo auditorias também. E, por último, aproveitar as janelas de oportunidades, né, relacionadas com esse conhecimento. Essa disciplina é oficial da FEA, é uma optativa, porque aí qualquer aluno pode fazer, né, de qualquer curso, inclusive convidados. Nas primeiras disciplinas, nós tivemos muitos alunos não só de outros cursos de graduação, mas de mestrado e doutorado. A metodologia de avaliação, então vamos lá. Ela vai ser virtual, como nós já comentamos, né? Obrigado aí que vocês já criaram um grupo no WhatsApp, muito obrigado. Quem que foi que criou? Acho que professor, Gabriela. Muito obrigado, Gabriela. Então, lá ajuda também, né? Então, se vocês que tiverem alguma reclamação, alguma solicitação, olha, queremos uma aula extra, ou não queremos, vamos mudar, a gente conversa por lá, né? Então, aqui, pessoal, a avaliação será esse teste inicial. Então, aqui, ó, vale 20%. Tenho a prova. Foi aqui, então vamos explicar melhor. Esse primeiro teste inicial é ilimitado, vocês podem fazer quantas vezes quiser. O ideal é que vocês façam e acertem 100%, né? Acima de 90%, pelo menos. E aí eu marco uma nova data, é o mesmo quiz. Vocês vão fazer, já com um tempo mais limitado, e se vocês conhecem o Moodle, né? Ele vai sorteando, né, aleatoriamente. E aí tem a nota aqui, 20% também. E o trabalho, vocês vão fazer aqui em 2 pessoas, vale 60% da nota. Tá? Então, eu diria assim, que o mais importante, eu não vou cobrar se vocês estão lendo, assistindo os vídeos, fazendo as leituras, né, fazendo os testes de aprendizado que tem no livro, né? Mas a ideia é assim, que vocês aproveitem ao máximo. Além da disciplina, eu estou aqui à disposição para qualquer ajuda que vocês precisarem, e principalmente que vocês caprichem no trabalho. Então, esse trabalho, vocês vão elaborar o relato integrado de uma das unidades federativas do Brasil, que são os 26 estados, tem o Distrito Federal, ou do Brasil como um todo. Tá? Então, vocês podem pegar os 27 estados brasileiros, né? Ou, se alguém quiser, faz do Brasil como um todo. Eu gostaria que vocês não repetissem, assim, que vocês escolhessem todos os estados brasileiros. E aí, se a gente esgotar todos os estados brasileiros, pode repetir, né? Mas o ideal seria que a gente fizesse pelo menos dos 27 estados e Distrito Federal. Tá? Além dessa forma, nós temos as atividades assíncronas. Acho que vocês já olharam lá, né? Olha o que nós temos aqui, tem 25 tópicos. Vocês vão entrar aí no Moodle, vocês podem fazer quando quiserem. Já pode começar a fazer desde já,
pode distribuir um pouquinho aí em cada semana de aula, né? Se tiver insônia, não tiver o que fazer no final de semana, assiste todos, né? Não tem importância. Então, tem aqui um monte de vídeos, que são vídeos que nós gravamos nas turmas anteriores, né? Inclusive, aqui eu vou ministrar de Balanço Contábil das Nações, tem uma gravação aqui. A vantagem desse semestre é que, às vezes, a gente diz alguma coisa, né? Então, tem esse monte de vídeo, tem algumas atividades, tem um outro item que é orientações para a prova e orientações para o trabalho. Tá? A bibliografia básica, como eu já comentei, é esse livro que foi preparado especialmente para essa disciplina, né? Então, por isso que a gente não vai evitar ficar repetindo, tem coisas que vocês já conhecem, né? De análise econômica, retorno de investimento, análise de balanço, né? A gente não vai ficar repetindo, né? Tem a norma do TCU que eu comentei para vocês, o Conselho Federal de Contabilidade e o CPC também já soltaram algumas normas, né, que estão em andamento. Então, o relato integrado, ele é uma realidade e acredito que é um caminho sem volta. Tá? Agora, vamos aqui. Tem aqui também que eu uso desde as primeiras turmas, pessoal. Aqui não é obrigatório, tá bom? Mas tem um monte de links aqui que as turmas anteriores já assistiram. A gente passava isso na aula, né? Na época que não era virtual, né? Essa história das coisas é muito legal, né? De 2007, história da falência. Esse A Carne Fraca aqui, se alguém tem medo de deixar de comer carne, não assistam, né? Que tem gente que deixa de comer carne, né? Tem esse diálogo IFRS-GRI, foi a primeira reunião ocorrida no Brasil para tratar sobre relato integrado, foi na FEA, então tá gravado aqui também, né? E tem um monte de outros aqui, né? Esses 7 bilhões de outros aqui é muito legal, pessoal, tem um monte de vídeo, né? Deve ter aí, eu assisti uns 20, pelo menos. São vídeos curtinhos, assim, de 20 minutos, que acho que 2 jornalistas entrevistaram pessoas do mundo inteiro. E ele fazia assim, o que é sustentabilidade? Fazia essa pergunta e pegava a resposta de um monte de gente. O que é amor? O que é família? O que é vida? Né? Então, imagine a resposta de um brasileiro, ou imagine a resposta de um monge tibetano, ou imagine a resposta de um executivo de alto escalão, ou imagine a resposta de uma pessoa da Rússia, ou que viveu na época da guerra. Então, assim, é muito interessante para a gente observar que o mundo é uma coxa de retalhos, né? Não tem certo, não tem errado, né? Nós temos uma experiência, uma cultura, assim, acumulada ao longo de milhares de anos, né? Então, tem aqui. E agora, instruções para a realização do trabalho. Deixa eu parar de interromper aqui um pouquinho. Tá tudo bem aí? Posso continuar? Estou muito rápido, muito devagar? Vocês estão dormindo? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, eu vou compartilhar lá e a gente esgota essa parte aqui. Então, nós vamos falar sobre o trabalho. Então, aqui trabalham em grupo 2 pessoas. Esse trabalho, pessoal, é a primeira vez que nós vamos realizar nesses 10 anos de disciplina, né? Antigamente eram outras formas, né? A gente aceitava grupos de até 5 pessoas. Assim, nas primeiras turmas, nós fizemos para analisar o relato integrado de uma empresa pioneira, aquelas primeiras no mundo. Depois, nós pedimos para analisar as empresas que faziam no Brasil. No ano passado, nós pedimos para pegar uma empresa que não tivesse o relato integrado ainda e que, no conjunto das informações, que o grupo propusesse um resumo como poderia ser o relato integrado. E, nesse ano, nós mudamos. Vocês vão fazer um relato do Brasil e dos seus estados, 26 estados e 1 Distrito Federal. Como eu já disse, vocês vão gravar um vídeo com duração aí de 3 minutos, né? Vão postar no YouTube e vocês vão mandar o link para o meu e-mail, tá? Na página inicial, mencionar os dados, né? Para a gente identificar no vídeo, né?
Então, disciplina, professor, nome dos seus nomes, dos alunos, né? O tema do trabalho, e coloca primeiro semestre de 2021. Tá? E o tema do trabalho é propor o relato integrado de uma das unidades federativas do Brasil, abordando a sua missão. Eu já vou falar o que é o relato integrado. Modelo de negócio, vocês vão entender o que é o modelo de negócio no relato integrado, os principais pontos fortes e desafios, que são os aspectos estratégicos, e o que vocês já devem saber, na dimensão de 6 capitais. Então, vocês sabem que o relato integrado é uma contabilidade que aborda 6 capitais. Então, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Vocês vão ficar craque nisso. É o capital financeiro, que você já conhece bem, capital manufaturado. Manufaturado são as máquinas, equipamentos, mas não a parte financeira. Por exemplo, você pegou lá, gastou 100 mil reais para fazer uma máquina. Entre 100 mil, você entrou ferro, energia, depreciação, aluguel, montou o custo lá, mão de obra, deu 100 mil reais. Só que esse equipamento, por exemplo, ou um estoque, né, ele não vale só 100 mil reais, ele tem o know-how, tem a tecnologia, tem os segredos, tem a inovação. Então, vamos supor que se você fosse comprar isso, custaria 500 mil no mercado. Então, tem um capital manufaturado que é de origem financeira e um não manufaturado que às vezes se confunde com capital intelectual. Então, financeiro, manufaturado, capital intelectual, acho que quem fez disciplinas de administração financeira, de valuation, já está craque nisso, capital humano, capital social de relacionamento e capital ambiental. E o importante, vocês foquem o trabalho pensando no cenário futuro. Então, qual é o cenário futuro? Pós-pandemia. Então, é legal isso aqui, porque pouquíssimas pessoas tiveram essa oportunidade. Vocês, na verdade, não são vocês, nós estamos vivendo isso. A gente não sabe até onde vai perdurar. A USP acha que vai até meados do ano que vem. Né? Então, num cenário pós-pandemia, então, como seria o futuro do Brasil pós-pandemia, sei lá, daqui a 2, 5 anos, 10 anos, 50 anos? E o principal, pessoal, é um futuro de excelência. Então, eu até coloquei aqui, ó, excelência para todos os habitantes do Brasil. Então, ou seja, vocês já cansaram de ouvir, né? Que a gente vai ter que reformular a matriz energética ou a matriz de eletricidade do mundo. Enquanto que a matriz energética do mundo, 90% é não renovável, o Brasil tem bastante hidrelétrica. A gente tem quase metade de energia renovável e tem um potencial grande de energia solar, eólica, né? Então, olhando assim, por exemplo, é muito mais difícil para os Estados Unidos, para o Japão, para uma Alemanha, mudar para uma economia verde do que o Brasil. O Brasil tem tanta coisa ruim, né, a começar dos nossos políticos, né, mas como ele tem bastante recursos naturais e tem muita pobreza, então, assim, vocês que são os futuros aí, gestores do futuro do Brasil, é muito mais fácil construir de uma simplicidade do que, por exemplo, os Estados Unidos destruir o que ele já fez para começar uma nova, né? Por que os Estados Unidos entrou e saiu do protocolo de Kyoto, do protocolo de Paris, do Acordo de Paris, e está voltando agora, né? A gente estudou bastante isso nos anos anteriores, porque não tinha condição de cumprir. Né? É um país grande, população, um país continental, uma população grande, né? Maior do que a do Brasil, e necessita de energia. E lá tem muito que, além do petróleo, tem muito carvão ainda. Então, eles vão utilizar isso. Olha o que a China está fazendo, né? Então, digamos assim, vocês têm a oportunidade de planejar um cenário futuro para o Brasil pós-pandemia de excelência para todos os habitantes. Então, vocês vão descobrir o que é excelência. Tá? Eu imagino que excelência é construir um país, ou um estado, né? Ou as cidades que compõem os estados, assim, num lugar assim, com nível de qualidade elevado, não precisa consumir muito energia, como dos Estados Unidos, né? E que não tenha mais pobreza, não tenha dificuldades. Então, eu imagino assim, imagine todo mundo ter garantido
saúde exemplar e educação de qualidade, né? Esses são os básicos. E o restante, cada estado pode planejar. Então, é esse o cenário que vocês vão fazer. Então, se permitam, né? Não precisam ser muito realistas. Se vocês vão começar a estudar cada estado, e pode ficar desanimado. Falou, olha, tem tanto problema, mas assim, vocês se permitam enxergar daqui a 50 anos, 20 anos, 10 anos, e olhar e falar assim, ó, o meu estado vai ser o melhor estado da região, ou o melhor estado do mundo, né? E o que precisa? Então, é esse o trabalho que vocês vão fazer, tá? O prazo está lá no cronograma, lembrando, aí sempre vale, vocês estão ouvindo meu cachorro aí, sempre vale o que está no Moodle, né? Aqui são os 26 estados e o Distrito Federal, né? Então, tem Goiás e o Distrito Federal, tem as regiões, tem as 5 regiões. Vocês já vão pensando aí qual estado que vocês gostariam de escolher, né? Aqui eu coloquei algumas estatísticas, né? Acho que eu até tenho numa planilha Excel também aqui, ó. Vamos ver. Tudo bom aí, pessoal? Deixa eu pegar a planilha. Onde está? Apostila. Tá aqui? Nelson Carvalho. É o professor Nelson. Eu vou atender, vocês ouvem, escutam. Oi, professor Nelson. Tem aula hoje, não tem? Nós estamos online. O senhor quer participar? Tem um aluno que mandou um e-mail dizendo que não recebeu o link. Eu já enviei. Era esquecimento tá bom, meu. Tá bom. É só para confirmar. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado, Amanhã você me professor. dá um retorno como é que foi. É Tchau. a primeira, né? Hoje é a primeira. Amanhã você me dá um feedback como é que foi. Pode deixar. Muito obrigado. Quantos alunos tem matriculados? Você tem, sabe? 56. Nossa! Professor, os alunos estão escutando o senhor. O senhor quer falar alguma coisa? Você está com eles? Eu estou. Não. Então, pesados alunos, esse é um assunto extremamente atual, extremamente presente. Analistas de investimentos estão focados em sustentabilidade e ESG, banqueiros estão focados, advogados estão focados, economistas estão focados, nós, bacharéis em ciências contábeis, estamos focados. Então, esse é um assunto multidisciplinar. Maravilha. E nós temos uma vantagem como profissionais de ciências contábeis, porque nós sabemos fazer relatórios empresariais. Isso. Então, o assunto não é exclusivo nosso, mas não pode evoluir sem nós. Tá certo. Maravilha. Todos escutaram, professor. Ótimo, excelente. Boa aula hoje. Muito obrigado. Tá, tchau. Aí, pessoal, vocês escutaram o professor Nelson? Escutamos bem, sim. Sim. Você vê que, como ele leva a sério, né? E foi bom que vocês tiveram a oportunidade de ouvir, né? Da própria boca dele. Vocês estão olhando esse banco de dados, Brasil e suas unidades federativas? Vocês estão enxergando aí? Sim. Então, né? Sim. Então, aqui, eu já disponibilizei isso para vocês. Vocês já vão dando uma olhada. Então, eu preparei isso daqui, acho que foi no dia 31 de março. Você vê, 15 dias, né? Então, eu fiz um quadro aqui para ajudar. É um ponto de partida, né? Então, aqui tem as 27 unidades, ou 28, é do Brasil como um todo, né? Vocês podiam, quem fizer do Brasil como um todo, pode até comparar com outros países, né? Tem aqui, tem a região norte, em verde, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, está em ordem aqui do mapa, né? Tem a capital aqui, tem a área, aí eu clico aqui, ele já vai. Tem a área, então vocês vão ver aqui, por exemplo,
que quem que é grande aqui, né? Olha aqui, Amazonas, Pará, né? É enorme, né? 1,5 milhão, 1,2 milhão quilômetros quadrados, né? São Paulo está onde? Olha, tem 248. Minas Gerais, olha, é o dobro de São Paulo, o tamanho, né? Tem a população. Quem que é o mais populoso aqui? O mais populoso é São Paulo, né? Tem quase 45, 44 milhões de habitantes. Você viu o Amazonas, né? Vocês viram muito lá no Amazonas essa crise da Covid, né? Lá tem quase 4 milhões de habitantes. O problema do estado do Amazonas é que 98 ou 99% da população mora na capital, né? Vai todo dia naquele mercado central, que eu adoro lá conhecer, né? Então, todo mundo ali fica aglomerado, né? E o restante da floresta só tem índio e ribeirinho. Tá? Quem tiver a oportunidade de estudar, ou até conhecer, ou se já conheceu pessoalmente, né? O Pará é diferente, né? O Pará tem uma área de floresta amazônica muito grande, só que já desmatou metade. Por quê que desmatou? E lá no Amazonas nós temos 99% de floresta ainda. É porque tem estrada. Né? Vocês vão ver aí, a gente vai fazer a apresentação, vai ficar claro para vocês. Rondônia, Roraima, olha a Bahia também tem bastante, a população é grande, né? Minas Gerais, Ceará, São Paulo, né? Paraná, Rio Grande do Sul. Então, a população em 2014, aqui eu coloquei a população em 2021. Como eu estava estudando, né? Eu coloquei aqui, ó, dose de vacinas Covid. Então, tinha 15 milhões. Hoje, acho que tem mais, né? Hoje, acho que tem mais de 20, né? Doses de vacinas que estão sendo distribuídas, né? E a correlação aqui, eu calculei, foi justa. A distribuição de vacinas está sendo proporcional à população, um pouquinho mais para alguns estados, como, por exemplo, Manaus, que estava uma crise danada lá, né? Tem um artigo que foi publicado aí na USP, e, nossa, eu me arrepiei, fiquei morrendo de medo quando eu li, né? Sobre o estado, ou sobre Manaus, sobre a crise de Manaus, a variante do Covid, né? E como já foi publicado em revista, é coisa antiga. Então, a impressão que eu tive é que, digamos assim, estavam querendo fazer uma experiência em Manaus. Libera tudo lá, aglomera tudo, se não acontecer nada, a gente faz isso em outros lugares do país. Mas você viu que foi um tiro pela culatra, né? Nós tivemos muitos problemas lá, né? Agora que está começando a reduzir. E como eu trabalho lá no Amazonas, também com o professor Nelson, na Fundação Amazonas Sustentável, eu sou conselheiro fiscal, né? Nós tivemos muitos amigos nossos que morreram, mas morreram mesmo, né? Então, quando a gente via na televisão, falava, mas será que é verdade? A gente ligava para os amigos e falou, olha, é verdade, eu peguei, minha família pegou, minha esposa, meu filho, né? Tem um conselheiro fiscal, que é do CRC de Manaus, do Amazonas, né? Ele ficou, acho que 2 meses na UTI, ele está saindo agora. Para vocês terem uma ideia, ele está tentando se acostumar com alimento, né? Que não alimenta, não anda, né? Perdeu muito peso, né? Então, eu coloquei aqui do Covid, não foi para assustar, mas porque talvez essa situação que a gente esteja passando, e vocês têm essa oportunidade, né, desse grande problema, desse grande desafio, talvez nesse trabalho que vocês vão fazer, enxergar longe, né? Mas enxergar não só como uma possibilidade, mas como uma realidade mesmo. Quem sabe isso que vocês estão propondo para cada estado realmente seja possível. Aí eu coloquei aqui os casos Covid, coloquei morte por Covid. Você viu, ó, quando eu montei isso, estava 312. Alguém sabe informar hoje qual é o número de mortes até hoje? Alguém sabe informar? A última vez que eu vi foi uns dias atrás, já tinha passado de 350. Né? Então, você vê aqui, ó, em 15 dias, então vocês vão atualizar isso. A densidade demográfica, a densidade eu coloquei aqui, né? Você vê aqui, ó, esse aqui, ó, o Distrito Federal tem 400 pessoas por metro quadrado. Olha no Amazonas, cadê o Amazonas? O Amazonas tem 2 pessoas por quilômetro quadrado.
Só que como a maioria está lá em Manaus, deve ter 2 pessoas a cada, sei lá, você viaja. Se você pegar um barco de Manaus, você pode andar assim, vários dias seguido pelo Rio Amazonas e afluentes dele, né? Começa ali pelo Rio Xingu, né? Densidade, tem o PIB, então ó, tem informações econômicas, né? A participação do PIB no total do Brasil. Eu coloquei aqui o PIB per capita também, ó. O PIB per capita no Brasil é 29.492. Quanto que dá em dólar isso, pessoal? Divide aí. Alguém tem uma calculadora? A média brasileira, 29.492. O dólar está quanto? 5,7 hoje? Alguém fez a conta? Ninguém? Dá 5.170. Tá, 5 mil dólares. Então, já foi 10 mil dólares, né? Mas talvez é um problema de paridade cambial. Coisas que vocês, como o Nelson comentou, vocês entendem o que é paridade cambial, né? Que a variação do dólar não é só inflação de preços, né? Ela tem a ver com política fiscal, política também, né? Então, o PIB per capita, o IDH, vocês sabem o que é o IDH. Eu coloquei aqui, ó, índice de alfabetização. Então, você vê a média é 90. Então, o Brasil melhorou muito, mas tem estados aí que está mais baixo. Índice de mortalidade já melhorou muito no Brasil, né? Mortalidade infantil, ó, 15%. Mas tem estados, ó, que é 23, 20, né? E a expectativa de vida média é 74,4. Isso graças às mulheres, né? Parece que a mulher é 76 e o homem é 72, na média dá 74. Então, tem lugares aqui, ó, esse Distrito Federal. Não mais, professor. Eu vi um estudo que dizia que, devido ao coronavírus, a expectativa de vida do brasileiro diminuiu em 2 anos, em média. Olha que coisa, né? Isso aqui eu peguei dados passados, né? Então, vocês já têm informações aí mais atualizadas. Então, é isso, pessoal. Eu coloquei alguns dados, né? Vocês têm aí à disposição. Vou descompartilhar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem também. Então, Acho que no mundo pós-pandemia tudo isso vai mudar. né? Então, vocês têm uma oportunidade de... Vocês estão no meio da mudança, né? Que coisa louca, não? Eu compartilhei agora um outro... Voltei para aquela apostilinha. Vocês estão enxergando? Enxergamos sim, só que deitado, em pé, sei lá. Então, esse quadro aqui é o mesmo, né? Esse gráfico aqui, quando eu preparei, eu estava inspirado, ó, dia 31 de março, estava pensando em vocês aqui, né? Então, ó, eu preparei porque achei interessante, né? Então, você vê aqui, ó, a média de mortes do Brasil, aqui, ó, em 2008, era 1 milhão, 1 milhão e 55. 10 anos depois, 1 milhão e 280. Ó, em 2019, que foi antes da pandemia, 1.300. Né? E a média de mortes em 2020, que foi o ano da pandemia, foi 1.400. Desses 314 aqui, ó, desses 314, hoje está 350, né? No ano passado, nós tivemos, acho que umas 200 mil mortes, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, em relação a 220, de 1.400, 200 foram mortes de Covid e 1 milhão e 200 foram das outras mortes. Então, não é para vocês ficarem contentes e falar, então, na verdade, estão morrendo poucas pessoas de Covid, né? Eu acho que o ruim dessa doença é que ela não é tão letal quanto outras que já teve no mundo, né? E tem em muitos países, né? O problema dela é o contágio, né? Ela se propaga com muita facilidade. E vocês, infelizmente, já devem ter experiências aí mais próximas, ou de amigos, ou até, às vezes, na família, né? Tem gente que não sente nada e tem gente que sofre bastante. Então, se a gente avaliar, olha aqui, ó, casos no Brasil, tinha 13 milhões.
em 31 de março. O percentual de mortes era 0,15 da população. Se vocês compararem com a gripe espanhola, ó, nós tínhamos aqui, ó, 2,68, olha só aqui, ó. Então, graças a Deus, esse é um alento, né? Ainda bem que não aconteceu o que aconteceu na gripe espanhola, mas também era outro mundo, né? Tinha menos gente, imagine, ninguém tinha eletricidade, ninguém tinha banheiro, ninguém tinha água encanada, não tinha transportes, né? Então, era outro mundo, né? Nós tivemos aqui 12, então, dos 13 milhões, nós tivemos aqui 12 milhões de recuperados. Então, a letalidade dessa doença, ela é baixa. E talvez por isso ela se propaga tanto, né? A população do Brasil hoje é 213, né? Então, imagine se fosse morrer 2,68%, igual a gripe espanhola, né? Nossa, ao invés de ter morrido 314 mil, já teriam morrido aí uns 10 milhões aí, né, de pessoas. Então, eu preparei essa informação nesse gráfico para vocês olharem, né? Deixa eu aqui, né? Tem que apagar, né? Ixi, um por um. Peguei o jeito aqui. Esse outro gráfico é a distribuição de vacinas, né? Então, se vocês olharem aí, aqui mortes para o Covid, nós temos casos de Covid e nós temos a distribuição as doses de vacina. Então, você vê que o governo federal, as pessoas que planejaram, eles seguiram uma certa lógica. Você vê que a correlação aqui é muito grande. A questão é que não tem vacina, né? Até onde eu tenho visto, não sei se vocês têm informações melhores, mas o mundo vai conseguir vacinar 60%, 70% no máximo, né, do mundo até o final de 2022. Né? Alguns países vão vacinar quase que 100%, outros países, infelizmente, não vão ter condições, né? Mas pelo menos para atingir aquela imunidade de rebanho. Tá? Não sei se vocês viram aqui, ó, graças a um consórcio internacional, quando a gente conversava aí na USP com os especialistas da área de vacinas, do Butantan, médicos, pesquisadores e imunologistas, né? Eles falavam, Cassaio, vacina daqui a 5 anos, 2, 3 anos, se tudo der certo. E por que foi possível? Né? Eu assisti um vídeo na TV Paga, né? Não lembro o canal, mas eles fizeram um consórcio internacional, assim, com o objetivo, e quem encabeçou? O Bill Gates estava lá, um monte de empresário, todos os diretores das maiores empresas farmacêuticas, produtoras de vacina. Eles falaram, toda descoberta a gente vai compartilhar, não com o objetivo de ter lucro, mas aí cada um usa o resultado, então é por isso que surgiram as vacinas. Então, por exemplo, não é difícil imaginar que daqui para frente vai ser possível descobrir cura para a AIDS, cura para o câncer, cura para tudo, né? Com toda essa tecnologia, e principalmente essa parceria mundial, né? E aqui tem mais informações. Então, aqui sobre o Covid. Aí nós temos aqui essa lista de 100 conceitos de sustentabilidade. Tem 100 aqui. Então, essa aqui vocês vão fazer o quiz, né? Na aula de hoje, vocês já vão fazer uma atividade. Tem aqui uns 100 conceitos só do relato integrado. Então, eu li o relato integrado e fui separando todas as palavras que estão lá na norma. Então, por exemplo, auditoria do relato integrado, capital natural, dano concorrencial, princípio da conectividade da informação. Então, aqui, ó, vocês podem estudar isso também, tem atividades aí no Moodle. Então, isso aqui eu não vou cobrar de vocês, vocês vão decorar mesmo, mas na primeira prova, aliás, na segunda prova, que é sobre o conceito do framework, vocês vão ter aqui todos, vocês vão saber todos esses conceitos aí, né?
Tem uma leitura dinâmica, a gente fazia em aula presencial, também não precisa fazer. Né? A gente pegava, eu separei todos os trechos do framework, olha, daqui dá um monte, ó. Daqui deu quanto? 133, né? Aí eu, para sacanear, eu coloquei em ordem alfabética. Aí eu pedia para o aluno assim, ó, aonde está essa frase aqui? Acréscimos, decréscimos ou transformações de capitais? Ele tinha que escrever o parágrafo, no parágrafo X, e se tinha alguma observação, colocar aqui. Então, imagine, era uma forma de leitura para fazer o aluno decorar o framework. Como vocês, eu tenho certeza que vocês vão decorar, então não é necessário. Então, deixa eu parar aqui um pouco. Deixa eu ver. Nossa, já passou aí 1 hora. Alguém tem alguma pergunta até agora? Algum comentário? Por favor, sinta-se à vontade. Professor? Pois não, Rafael? É sobre o trabalho, uma coisa que eu não ficou muito clara para mim, não compreendi. Estava escrito nas instruções que a gente tem que pegar uma das unidades federativas, né? Então, ou do Brasil todo, né? Então tem que fazer com base em um estado e tal. Mas uma das instruções pede para a gente descrever o modelo de negócio e a missão, só que eu não entendi como a gente pode aplicar isso num estado. Poderia explicar melhor? Boa pergunta, eu já te explico daqui a pouco o modelo. Ok, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou mostrar um relato integrado pronto, tá bom? E mais o que vocês vão estudar, vocês vão ter facilidade. Ok, obrigado. Mais comentários? Professor, eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Júlia. Tem 100 conceitos de sustentabilidade, que é o do primeiro quiz, e aí depois os outros conceitos são para outra prova do framework. O primeiro e o segundo quiz são os mesmos. Tá? Só que o primeiro são as 100 questões e você pode ficar tentando lá até acertar. Então, por exemplo, tem A, B, C, D. Você fez lá, acertou, ou errou. Aí você termina, você manda no Google e fala, olha, você acertou 50%, então é pouco. O ideal é você tentar até acertar no mínimo 80%, 90%. E o segundo é aleatório, talvez não precisa pegar o 100, eu pego lá 20. Ele vai sair, o Moodle vai te jogar aleatório e aí vai atribuir uma nota, tá bom? Ah, tá bom, entendi. Então, E uma outra dúvida sim. Sobre o trabalho, o vídeo, a gente tem que aparecer, tem que falar, ou pode ser só o conteúdo escrito, passando? Se der tempo, eu mostro alguns vídeos. Tem alguns vídeos interessantes. Tem gente que simplesmente falou e fez um jogralzinho, assim, parecendo um jornal nacional. Tem outros que tinha um grupo que tinha habilidade em desenho animado, né? Eu adoro esse trabalho, né? Eu nem lembro de que turma. Tem outros que tocam violão, tem outro que inventa, então é livre. Eu gostaria que vocês aparecessem, tá? Até para estimular o quê? Como nós estamos falando de relatos corporativos, não tem nenhuma disciplina na FEA para ensinar a fazer relato. A gente sabe fazer tecnicamente, mas o ideal seria que vocês fizessem disciplina lá na ECA, na FEFELESH, fazer teatro, né? E eu sei que a turma de vocês, aí, a geração de hoje, vocês têm habilidade de sobra, de comunicação, de arte, teatro, né? Teve um semestre aí que a gente pediu para que os alunos falassem essas outras habilidades, né? Eu fiquei arrepiado, né? Impressionante. Tinha gente que era um dançarino profissional, de escola internacional, outro que tocava violino, assim, profissional há muito tempo, outro que não tocava violino, mas tocava bateria, guitarra, tem outros que era, né? Então, eu gostaria que vocês, isso eu não vou poder ensinar, porque eu não sei também, mas eu gostaria que vocês se sentissem livres nesse vídeo para fazer com que, primeiro, vocês vão preparar o conteúdo, e que esse conteúdo chegasse, né? Esse vídeo vai estar disponível aí na internet para as turmas posteriores, né? A Comissão Brasileira de Relato Integrado, que a Vânia participa, também acompanha essa disciplina o tempo todo, né? Então, vocês vão preparar um material útil para a humanidade, para a comunidade, para as empresas, né?
Então, sintam-se à vontade para usar qualquer recurso que vocês tenham ou não tenham. Aí, de preferência, mostra a carinha de vocês aí eu lembro de vocês. Tá bom. Mais perguntas? Boa tarde, professor. Eu tenho uma pergunta. Eu sou da biologia, eu queria saber se você aceita requerimentos. Eu não estou ouvindo direito. Se você vai aceitar algum requerimento. Requerimento do quê? Da disciplina. Como assim? Não entendi. Eu não sou aluna da FEA e eu fiz o pedido para... Referência. De antemão, se depender de mim, eu vou aceitar todos. Não tem limite, né? Você vê que não é comum uma disciplina optativa ter 50 alunos, né? Nós já tivemos turma com 120, 140 alunos, né? Teve épocas que nós tínhamos 50 de manhã, 50 à noite e 120 alunos à tarde, né? A gente ofereceu em três períodos no mesmo dia, né? Então, todos os alunos são bem-vindos, inclusive alunos ouvintes, né? Tem muita gente que vem só para se interessar. Aí vocês mandam um e-mail ou mandam um link para eles, né? Geralmente, o Google, ele permite acesso a quem não é aluno também, então fique à vontade. Entendi, muito obrigada. Mais perguntas? Aí, estou vendo aqui os comentários. Sim, eu preciso olhar melhor isso aqui, né? Atualização da Covid, morte, conexão ruim, não entendi bem, definir a missão, já vou explicar, tá? Então... Professor, pois não. Uma pergunta sobre o trabalho. Você comentou que era bom cada grupo escolher um estado, né, para não ficar repetindo muito. Isso. A gente já manda agora as duplas para você e o estado que a gente escolheu? Daqui a pouco eu vou pôr a lista aí na tela e já vamos ver se a gente fecha hoje. E aí quem não fechar hoje, me manda por e-mail. Então tá, beleza, obrigado. Bom, deixa eu olhar aqui agora. Aqui, peraí. Se alguém que tiver uma pergunta, vai fazendo aí. Eu estou procurando aqui se tem alguma animação. Eu esqueci que tinha aula hoje, pessoal. Me lembrei em cima da hora. Vocês me desculpem. Mas eu tenho preparado de uma empresa que eu preparei. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não estou achando o animado, né? Mas deixa eu apresentar isso para vocês aqui. Compartilhar, acho que é esse. Então, eu vou compartilhar aí. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo um monte de tela aí? Sim. Sim, professor. Esse daqui foi um trabalho que eu apresentei num congresso em Florianópolis, sobre o relato integrado de uma entidade sem fins lucrativos, que eu achei que calha bem com o que vocês vão fazer do Brasil, né? Então, esse quadro aqui, como que surgiu o relato integrado? O Nelson fala muito bem, né? Os relatórios contábeis, você viu que com a crise de 29, melhoraram muito, né? Porque os relatórios eram muito ruins, né? Então, com a crise, houve melhora, né? Aí surgiu o relatório de administração. O relatório de administração, o relatório anual, então ele começou a mostrar não só aspectos
societários ou sobre o passado, principalmente sobre expectativas futuras, as auditorias melhoraram, né? A contabilidade gerencial. Então, esse material vocês têm fartamente aí na FEA, né? Depois surgiu o IBASE, vocês vão estudar o que é o IBASE, que é um dos primeiros relatórios de sustentabilidade no mundo, né? Ele é brasileiro. A DVA, que vocês sabem fazer, né? O GRI é a melhor entidade que emite normas para relatório de sustentabilidade. A NBTC 15, que é do Conselho Federal de Contabilidade. O ISE, vocês vão ter uma palestra, ter um vídeo aí com a própria Sônia Favaretto, que era a presidente do ISE, da Bolsa de Valores, né? Ela vai contar a história do ISE, que é fantástico. E só para vocês terem uma ideia, as expectativas se confirmaram, né? Ele surgiu em 2005 e hoje o rendimento dessa carteira é maior do que o rendimento médio da Bolsa de Valores. O formulário de referência, não sei se todos já tiveram contato, você pega o formulário do Banco Itaú, tem 480 páginas, fala sobre tudo. Tudo que você imagina tem lá, risco trabalhista, risco ambiental, risco de produto químico, risco de estratégia, tem tudo, né? E tem o formulário de referência no relatório da administração e tem o relato integrado. Os investidores hoje estão pedindo o relato integrado. Ele, em vez de ter 400 páginas, tem 40, tem 30, tem 10. O ideal é que tivesse 5 páginas, né? Tem relato integrado de empresa que é uma página só. O ICO2, que a Bolsa de Valores lançou também, né? Então, lançou o ISE, que é o índice, e tem outro índice que é o ICO2 de carbono. Lançou uma campanha também, que é o Relate ou Explique. Então, a Bolsa de Valores tornou obrigatório que em todas as empresas de capital aberto publicasse relatórios de sustentabilidade ou explica por que não está utilizando. Então, no primeiro ano, tem gente que explicou, olha, eu não vou publicar porque ainda estou me preparando. Eu não vou publicar porque tem algumas informações sigilosas. Né? Mas em 2, 3 anos, 100% relata. Então, você viu que legal, né? E aqui, ó, depois, em 2017, ela lançou o Relato Explique ODS. Não sei se alguém fez a disciplina do ODS aí do semestre passado, né? Está todo mundo também envolvendo. E aí surgiu o relato integrado. Então, o que é o relato integrado? Na verdade, não é novidade, né? Não tem nada lá novidade. Foi uma consequência natural do mundo. As empresas do século XXI, o professor Nelson, o primeiro evento de relato integrado surgiu no Brasil, nós fizemos em 2010, o primeiro evento. Isso foi em maio de 2010, na sala da congregação, a gente estava organizando esse evento. Quando foi em agosto de 2010, o professor Nelson Carvalho, ele foi convidado para participar de um grupo lá na Inglaterra, né? E ele pediu para a secretária lá separar, reservar um hotel próximo do endereço, né? Aí a secretária descobriu que esse endereço era um castelo, né? E, na verdade, era um castelo. Esse projeto do Relato Integrado é um projeto coordenado pelo braço direito de Sua Alteza, o Príncipe de Gales. O Príncipe de Gales participou das principais reuniões, né? E o Nelson disse que ele abriu a reunião dizendo o seguinte: vocês que têm uma idade parecida com a minha, os seus filhos e netos não vão ter as mesmas facilidades que nós tivemos. E ele disse o seguinte: os nossos relatórios corporativos são muito ruins, são obsoletos. As empresas do século de hoje vão enfrentar desafios, problemas do século XXI com tecnologias e relatos corporativos de 2020 ou 2000, do século XX ou século XIX. Começou a reunião com isso. Então, em 2010, começaram a estudar o que seria esse relato integrado. Não tinha o nome de relato integrado ainda, né? E em 2013 concluíram a primeira norma, que está sendo revisada agora, né? Então, esse trabalho eu apresentei na Conferência Sul-Americana de Contabilidade Ambiental, o estudo de caso de uma entidade sem fins lucrativos, de um clube social recreativo, tá? Eu sou diretor financeiro dessa entidade, e aqui o nome do presidente e o diretor de marketing. Aqui o artigo, né? Isso aqui acho que vocês já viram, né?
tem o framework que surgiu em 2013. Então, aqui, nós publicamos um artigo em 2014 na revista FIPECAF, escrevemos um capítulo no livro do IBGC, de Governança Corporativa sobre Relato Integrado, escrevemos mais de um capítulo num livro escrito em parceria com professores da Itália. O manual da FIPECAF tem um último capítulo que fala sobre relato integrado, e por último esse livro que eu estou adotando nessa disciplina, né? Então, o que é modelo de negócio? Teoricamente é isso, ó. Vocês não estudaram bastante? Ó, do lado esquerdo aqui entra a matéria-prima, recurso, aqui no meio o processamento, e no fim do lado direito saem os produtos e serviços. Só que na visão do relato integrado, você vai ver aqui o que é missão, oportunidades, riscos, performance, panorama futuro, estratégia, alocação, né? Ou seja, uma visão mais estratégica. E vocês vão enxergar que aqui do lado esquerdo não é só matéria-prima que entra. Entra recursos nos 6 capitais, ó, financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, de relacionamento e natural. Tá? E quando você entrega um produto aqui do lado direito, não é só um produto físico, não é só um produto financeiro, não é só um produto intelectual, não é só humano, social. Então, tem coisas que dá para avaliar financeiramente e outras coisas que são intangíveis. Então, esse é o modelo de negócio. Então, imagina, tudo que uma empresa quer e precisa hoje. Ao invés de fazer aquele modelo tradicional, ele vai repensar quais são os recursos. Então, você pega, por exemplo, a agricultura hoje, 90% de recursos que entram são recursos gratuitos, que ela não paga nada. É o sol, a lua, né, por causa da chuva, né, é o espaço, é a terra, é a água, né? Então, ele vai avaliar. E o que entrega? O que entrega ali não é só o produto físico, etc, etc. Aqui vocês vão estudar, né? Então, aqui... Esse aqui é o clube que eu participo, tem 15 mil associados, é o maior clube aqui de Jundiaí, né? Eu jogo squash lá sempre que posso. Aqui é o nosso atual presidente, aqui é o clube, né? Então, você vai avaliar aqui, ó, visão. Qual é a visão? Vocês estão cansados de saber, né? Ser referência, valores, respeito à vida, blá, blá, blá. Missão, prover de forma sustentável e com inovação práticas recreativas para o lazer e o bem-estar do associado. E aí você vê o propósito, né? Prover práticas aqui. E com base nisso, deixa eu ver aqui, você vai definir a missão em forma de propósito. Então, esse é o relato integrado. Se a gente fosse fazer o relato integrado de uma página só, é essa que vocês estão vendo. Vocês estão vendo esse quadro? Então, sim. Sim, senhor. Tá bom. De qualquer forma, está sendo gravada essa aula, quem não pode reassistir depois. Então, aqui no meio, pessoal, vocês colocam a missão, né? Propósito. Então, olha o propósito. Ó. Somos um clube recreativo. Então, não é banco, é recreativo. Sem fins lucrativos. Então, não distribui dividendos. E nem obtém lucro. E o lucro volta para o associado, cuja motivação é prover. Prover não é vender, não é dar, não é cobrar, né? Aos associados. De forma sustentável, seja criativa, ou seja, nem toda satisfação precisa ter dinheiro, né? Atividades e espaços para práticas esportivas, hoje a geração saúde, né? Eventos sociais, festas e culturais, né? Entretenimentos, áreas de lazer. Então, o clube aqui, por exemplo, metade, ele é um clube equiparado ao Clube Pinheiros, aí de São Paulo, tem, assim, o dobro de área, tem uma área verde, assim, invejável, só que lá a mensalidade deve ser R$500, aqui no clube é R$250, né? E que áreas de lazer que inspirem viver melhor em sociedade. Ou seja, vocês vão ver aqui, aqui no meio, a missão, que é uma mistura de missão com propósito, né? E o que é os 6 capitais? Então, vocês vão separar aqui nos 6 capitais e vocês vão colocar em cada capital, por exemplo, no caso de estados, quais os principais pontos fracos e quais os desafios.
né? Então, por exemplo, aqui humano, aqui a gente fez a descrição no trabalho de vocês, vocês podem colocar aqui, olha, tem uma população de 8 milhões de habitantes, né? E tem essa população tem um índice de mortalidade infantil grande, ou tem um nível de escolaridade elevado, né? E vocês vão avaliando aqui. Então, de todas aquelas informações que eu coloquei, e vocês vão descobrir outras, vocês vão colocar os pontos críticos, os pontos fracos, né? E os desafios. O que a gente tem que batalhar para tornar esse Estado? O financeiro, começa aqui falando do PIB, né? PIB per capita, renda média, trabalho, todas as informações financeiras, né? E quais são os aspectos ruins e quais são os desafios. O ambiental, a mesma coisa. Então, quem pegar lá os estados que compõem a Amazônia, acho que são 9 estados, então, com certeza, aqui a área ambiental é um dos grandes pontos fortes. Quais são os desafios, né? O maior é conter o desmatamento, etc., etc., né? O produtivo é o manufaturado. Então, olha os estados de São Paulo, tem muito prédio, tem bastante hospitais, tem bastante escolas, tem estruturas, né, de manufaturados. Quais são os pontos fortes e ponto fraco, o que precisa fazer. No social e de relacionamento, eu imagino que seriam, nem imagino o que é no Estado, né? Vocês vão descobrir. Mas tem a ver com as pessoas, com a população, qualidade de vida, IDH, qual o relacionamento, as imigrações, o que um Estado pode contribuir com outro Estado, ou com o país, o que tem de ponto forte, né? E o intelectual, a gente já avaliou, por exemplo, o PIB do estado do Amazonas, ele eu não lembro de cabeça quanto que é, mas se você olhar o capital intelectual do estado do Amazonas, principalmente o quanto a floresta, né, 60% da Amazônia brasileira está num estado só, que é no estado do Amazonas, e o Brasil é a maior parte do mundo. Então, o quanto isso tem de carbono, de serviços ambientais. Então, por exemplo, o PIB do estado do Amazonas, com certeza, é 10 vezes maior do que o PIB financeiro. Então, essa diferença é o goodwill, que vocês conhecem bem como capital intelectual. Tá bom? Deixa eu ver se tem aqui. Então, como que a gente começa a fazer um relatório integrado? A primeira coisa, vocês vão fazer entre vocês, né? Numa empresa. Então, aqui eu chamei de diretoria, digamos assim, é quem está coordenando o relato integrado. E aqui no eixo Y, são os stakeholders, são as partes interessadas aqui. No caso do clube, eu coloquei lá funcionário, diretor, prestador de serviço, fornecedores, alguns bancos, né? Associados, pessoas, um monte de pessoas aqui, os stakeholders. E aqui na diretoria, digamos, são vocês. É a opinião do grupo sobre o que vocês acham. E aí vocês fazem um questionário de tudo que tem. Eu pesquisei de tudo. E aí o pessoal dá nota, e o que aparecer nesse quarto quadrante aqui, ó, você vê que é mais, menos, mais, menos. Então, esse aqui é o mais, mais. O que aparecer nesse mais, mais, digamos, é aquilo que, na opinião de vocês de diretoria, e todas as partes interessadas acham que é relevante. Então, como que você consegue fazer um relatório objetivo? Partindo para o que é material, por isso que a gente chama de matriz de materialidade. Então, você vê que aqui no clube, quando a gente fez isso em 2018, eventos sociais que eles achavam que era importante, já saiu desse quadrante importante. Conjunto aquático, a sauna, por exemplo, é uma minoria que utiliza, né? Então, a academia ficou em primeiro lugar, áreas de lazer verde, tem rio para pescar. Para vocês terem uma ideia, eu já pesquei nesse Brasil inteiro. Toda vez que eu vou lá para a Amazônia, eu pesco, né? Mas eu só consigo pescar um dourado aqui em Jundiaí, no Clube Jundiaense, né? E modalidades esportivas. Então, depois que vocês descobriram aquilo que é relevante, vocês começam a avaliar todos os capitais. Então, aqui vocês vão avaliando tudo que tem que vocês descobriram no capital. No caso do Estado, capital financeiro. Começa a colocar aqui as vantagens, desvantagens, tudo que vocês levantarem. Aí, depois, no final, vocês separam os pontos fortes, pontos fracos e desafios. Tá? Isso aqui é relevante também, respondendo a pergunta, finalizando a pergunta de modelos de negócio. Então, aqui, modelo de negócio, no caso aqui, vocês vão colocar do Estado que vocês escolheram. Então, aqui tem os 6 capitais, do lado esquerdo, em verde. À direita,
são os produtos e serviços. Então, por exemplo, no clube, capital financeiro, então entra mensalidade e outras receitas. O que sai aqui do lado direito? Que a gente entrega uma mensalidade justa, custos subsidiados, governança, accountability, né? Capital produtivo. Então, lá no clube tem terreno, tem sedes de campo central, prédio, um monte de prédio, né? Maquinários. E o que entrega? Campos, quadras, piscinas, academias, salões sociais, churrasqueira, lagos, etc, etc. Capital intelectual. O que é a base? Na verdade, é a cotização coletiva dos custos de atividades. Né? E o capital intelectual? Eu escrevi aqui, ó, deságio na mensalidade. Vocês podem estar pensando assim, o que é deságio na mensalidade? Né? É o seguinte, por exemplo, no meu caso, assim, eu jogo squash no clube. Então, se eu fosse pagar aqui na cidade para jogar squash, eu pagaria, sei lá, uns R$400 por mês. Eu uso a academia. A academia é a mais moderna do estado de São Paulo, foram os melhores equipamentos que a gente conseguiu importar. Se eu fosse pagar para usar academia, eu pagaria aí mais uns R$300. Eu gosto de pescar. Se eu fosse entrar no Pesca e Pague, pagaria lá mais R$100. Olha, eu gosto de futebol. Eu teria que gastar mais 200. Ou seja, se você somar tudo que você tem em serviços, no meu caso aqui, dá quase R$3.000. E quanto que eu pago na mensalidade? Eu pago 250. Então, a diferença, 2.750, é o deságio, ou ágio, né? Depende do lado que você esteja, que a gente chama de capital intelectual, tá bom? O capital humano, então, aqui tem 128 funcionários, tem lá 300 pessoas voluntárias, né? E o que entrega aqui do lado direito? Bom atendimento, cordial, eficiente, né? Social, tem 15 mil sócios, sociedade, e o que entrega? É uma extensão de nossa casa e do nosso lar, um sentimento de pertencimento, grupos, as amizades que a gente tem lá, tem muitos casamentos ou descasamentos, né? Capital natural, então tem áreas verdes, lago, flora, flores, né? Fauna. E o que entrega? É qualidade de vida, saúde, paz, harmonia com a natureza. Então, esse é o modelo de negócio. Então, respondendo aquela pergunta, pessoal, o que vocês, no mínimo, deveriam apresentar no trabalho? Esse quadro, modelo de negócio, e esse daqui, tá bom? Se vocês juntarem num só, fica melhor ainda, né? Mas se vocês colocarem aqui, vocês vão avaliar, né? E por isso que eu estou, assim, bastante curioso para saber como que vocês vão fazer esse trabalho dos estados brasileiros. E eu já comuniquei à Comissão Brasileira de Relato Integrado, né? E vai ter, inclusive, uma participação do núcleo do NECMA, Núcleo de Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente, no Congresso USP. Se vocês forem participar, né, eu passo o link depois, né, e eles estão curiosos para receber e conhecer o trabalho de vocês. Então, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Tchau, professor. Obrigadão. Valeu, Pro. Abraço.